Bilhões estão em jogo e quase ninguém está olhando para o mapa certo. Em 2025, a agropecuária de Goiás cresceu 20%. O PIB estadual avançou praticamente 4% no ano. Não é apenas um bom desempenho, é um desvio de rota econômica acontecendo diante dos olhos do país. No mesmo período, o Brasil ampliou exportações de carne, manteve a soja como principal força do campo e reforçou sua posição como um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo. E no centro desse movimento está um estado que raramente domina as manchetes nacionais. Goiás cresceu quando o agro virou eixo geoeconômico global. Cresceu quando a demanda externa pressionou a produção interna. Cresceu quando o campo passou a ser tratado como estratégia, não apenas setor produtivo. Os números são oficiais, as exportações são reais, o impacto é concreto. Mas existe uma camada que poucos estão analisando. O que acontece quando um estado começa a sustentar crescimento acima da média nacional em um setor que já responde por quase metade das exportações brasileiras? Talvez o que esteja em jogo não seja apenas dinheiro. Talvez seja reposicionamento. E isso muda completamente a forma como essa história precisa ser contada. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. 20,1%. Esse foi o avanço da agropecuária goiana até novembro de 2025, de acordo com o Instituto Mauro Borges. Um crescimento muito acima da média de vários outros setores no mesmo período. Indústria e serviços também avançaram, é verdade, 2,3% e 1,5% respectivamente. Mas foi o campo que puxou a engrenagem e levou o PIB estadual a 3,9% no acumulado do ano. Sem esse impulso, a história seria outra. Agora observe o contexto mais amplo. Em janeiro de 2026, as exportações brasileiras de carne cresceram quase 38%, com a China mantendo a liderança como principal destino. Ao mesmo tempo, a soja seguiu como a cultura de maior valor bruto de produção no país, segundo dados do IBGE. Não são fatos isolados, são movimentos que se conectam. Goiás cresce justamente quando o agronegócio brasileiro reforça sua posição como pilar das exportações nacionais. O número pode parecer regional, mas o efeito se espalha pelo mapa econômico do Brasil. Quando um estado acelera nesse ritmo dentro de um setor que responde por quase metade das exportações do país, isso deixa de ser estatística e passa a ser sinal. A questão é direta. Estamos diante de um bom ano agrícola, ou do início de uma mudança estrutural que poucos ainda perceberam. Quase metade das exportações brasileiras tem origem no agronegócio. Isso significa que boa parte do superávit comercial do país passa pelo campo. E dentro dessa engrenagem, Goiás ocupa posição estratégica. É destaque nacional na produção de soja, milho e proteína animal. Cadeias que sustentam contratos internacionais e movimentam bilhões todos os anos. Enquanto o noticiário tradicional se concentra em disputas políticas e tensões fiscais, a dinâmica econômica avança em outra direção. Safras recordes, modernização de máquinas, ampliação de armazenagem, melhoria gradual de logística no Centro-Oeste. Não é espetáculo, é construção silenciosa. Goiás pode não dominar debates em horário nobre, mas domina planilhas, contratos e balanças comerciais. E quando um estado cresce acima da média nacional, justamente no setor que mais exporta, isso altera a distribuição de influência econômica dentro do país. O que parece discreto é, na prática, estruturante. A dúvida que permanece é simples e direta. Se o motor está funcionando a pleno vapor, por que ainda há quem trate esse movimento como algo secundário? Esses bilhões não são apenas cifras em relatórios oficiais. São empregos no interior,
contratos fechados em dólar, arrecadação que sustenta serviços públicos e capacidade real de investimento em infraestrutura. Quando a agropecuária cresce 20,1% em um único ano, como apontam os dados do Instituto Mauro Borges, não é só a produção que avança, é toda uma cadeia econômica que se expande. Num cenário global em que segurança alimentar voltou ao centro das discussões internacionais, países que produzem em escala ganham peso nas negociações. O Brasil já responde por parcela relevante do comércio mundial de soja e proteína animal. E Goiás está inserido exatamente nesse eixo, como um dos polos produtivos mais consistentes do país. Não se trata apenas de volume, trata-se de posicionamento, de estar pronto quando a demanda cresce, de ter estrutura quando o mercado internacional pressiona. Talvez o verdadeiro centro de influência econômica não esteja apenas onde as decisões são anunciadas, mas onde a produção sustenta o discurso. Se o campo já movimenta quase metade das exportações brasileiras, até onde pode chegar esse protagonismo? A grande virada não está apenas nos 20,1%, está no momento em que isso aconteceu. Goiás cresceu exatamente quando o agronegócio brasileiro consolidava sua posição como pilar das exportações nacionais, responsável por quase metade do que o país vende ao exterior. Cresceu quando a demanda internacional por proteína e grãos manteve o Brasil como fornecedor estratégico. Cresceu enquanto o debate público ainda parecia olhar para outros centros de decisão. Esse não é apenas um ciclo favorável de safra, é um encaixe perfeito entre produção, mercado externo e capacidade interna de resposta. O Estado não acompanhou o movimento, ele acelerou dentro dele. E quando um território consegue expandir sua economia justamente no setor que mais sustenta o saldo comercial brasileiro, isso deixa de ser circunstancial e passa a ser estrutural. Talvez o verdadeiro ponto de inflexão não esteja nos discursos, mas nos números que poucos analisam com profundidade. Se bilhões estão em jogo e Goiás já demonstra capacidade de responder nesse ritmo, até onde pode ir essa transformação nos próximos anos? Os números estão na mesa. Crescimento de 20,1% no agro, PIB estadual avançando, exportações brasileiras sustentadas pelo campo. Nada disso é narrativa, são dados oficiais. A questão agora não é o que aconteceu, mas como isso será interpretado daqui para frente. Goiás está apenas vivendo um bom momento agrícola, ou está consolidando um novo eixo de influência econômica dentro do Brasil. Quando um estado cresce justamente no setor que sustenta quase metade das exportações nacionais, isso muda a hierarquia silenciosa do poder. Esse movimento ainda é tratado como regional. Mas será que ele já não é nacional? Deixe sua opinião agora. Goiás já é motor do Brasil? Ou o país ainda não percebeu o que está acontecendo no próprio mapa econômico?